Nesse vídeo, eu vou te dar 4 dicas para conseguir gerar o registro U100 do SPED-ECF das entidades imunes e isentas da maneira correta. Eu sou Verônica Barreto e ensino SPED-ECF do zero ao registro 9.999. Dica número 1. Onde encontrar as informações de forma confiável do SPED-ECF das entidades imunes e isentas? Bom, as informações de forma confiável você pode encontrar no site da Receita Federal, no chamado Sítio SPED. Se você digitar no buscador Sítio SPED, ele vai aparecer em primeiro lugar, tá? Mas bora lá para a prática que eu vou te mostrar certinho. Olha, aqui eu digitei na consulta, digitei na pesquisa, Sítio SPED, e ele é o primeiro resultado que aparece aqui, né? Então, aqui nesse resultado a gente tem de todos os SPEDs. O ECF tá aqui embaixo. Vou clicar nele para a gente ver. Hoje, na data desse vídeo, a gente tem essas opções. Ele sempre vai te mostrar o layout, o validador e o layout mais recente, primeiro, né? Então, essa publicação aqui da versão 7.0.14 é a mais recente. Se você quiser baixar o validador ou os manuais, que é o guia prático, você vem na aba Downloads. Então, você vem aqui na aba Downloads, por exemplo, vou baixar o validador. Ele vai me mostrar, vou clicar aqui em Aceito. Ele vai me mostrar uma versão para Windows e ele também vai me mostrar uma versão para Linux, né? Você escolhe qual é a sua, clica em baixar. Olha, no meu caso você não tá vendo, mas ele tá baixando aqui no meu aplicativo da internet, né? Ele já tá baixando a versão. E se eu quiser utilizar o manual, acessar os manuais, eu volto na opção de downloads, clico em manuais, vou clicar aqui e ele vai mostrar todos os manuais, as tabelas dinâmicas e os manuais. Então, se eu quiser acessar o manual, eu venho aqui, manual da ECF, versão em PDF. Eu prefiro a versão em PDF, porque eu consigo encontrar mais rápido os registros que eu preciso conferir. Mas se você preferir a versão em Word, não tem problema nenhum. Você pode baixar a que você preferir. Vou clicar na opção Manual da ECF, versão em PDF, layout 7. Vai vir para essa outra página de direcionamento e aqui você pode baixar o arquivo que é o Manual de Orientação da ECF. Esse é o mais recente na data de hoje. Se você estiver vendo esse vídeo numa data ou em um ano após a seguir, vai ser uma outra versão, né? Uma data aqui de atualização. Bom, nós estamos neste momento no ano de 2021 e ele está me mostrando que a última atualização dessa versão do manual de orientação da ECF aconteceu em dezembro de 2020. Então, já tem um bom tempo que o manual de orientação não sofre nenhum tipo de alteração. Posso voltar aqui. Então, vai ser esse link que eu vou deixar na descrição do vídeo para que você consiga acessar bem de forma direta a pasta específica onde contém informações a respeito do SPED-ECF. Dica número 2. Onde encontrar o plano de contas referencial das entidades imunes isentas? Olha, no guia prático tem um caminho lá no registro 100, indica o caminho de onde você pode encontrar esse plano de contas referencial. Mas, quando você instala o validador no seu computador,
ele vem já na instalação, ele tem um caminho onde ele contém todos os tipos de plano de contas referenciais. Então, eu vou te mostrar agora aqui na prática. Para encontrar o plano de contas referencial das entidades imunes e isentas, o primeiro passo é você ter instalado o validador do SPED-SF. Então, o meu já está instalado, eu localizo o atalho dele na minha área de trabalho, né? O meu atalho está aqui no cantinho, correto? Eu vou clicar com o botão direito sobre o atalho e vou utilizar essa opção aqui, abrir local do arquivo. Vou clicar sobre ela, eu cliquei sobre ela, ok? Aqui, o que ele fez? Ele abriu todos os componentes de instalação que vieram junto com o aplicativo do SPED-SF. Nesse caso, para encontrar o plano de contas referencial, eu vou entrar nessa opção aqui, ó, recursos, tá? Vou clicar sobre recursos e dentro dessa pasta recursos, eu vou entrar na pasta tabelas. Quando eu abri essa pasta tabelas, ele me deu todas as tabelas dinâmicas que são utilizadas dentro do validador. Porém, aqui, como ele me mostra todas as tabelas, eu tenho desde as tabelas do lucro real, que são as tabelas que começam com L, né? M também são as de lucro real e N. E tem também junto desses arquivos as tabelas de lucro presumido, que são as que começam com P. Aqui vocês podem utilizar. As que começam com T são do lucro arbitrado, né? E a que a gente está tratando especificamente hoje são essas que começam com U, tá? Então, a gente vai ter a tabela U100A, U100B, C, até a tabela U100E, com a letra E. Então, vamos fazer um resumo. Para encontrar as tabelas referenciais das imunes e isentas, eu encontrei primeiro o meu validador, o meu atalho do validador, né? Cliquei com o botão direito, fui em abrir local do arquivo, depois de local do arquivo eu vim em recursos e depois de recursos eu entrei dentro de tabelas. Quando eu entrei dentro das tabelas, eu encontrei todas as tabelas, né? Mas as tabelas das entidades imunes e isentas são as que se iniciam com a letra U, né? Vamos abrir essa primeira tabela aqui, o 100A, para a gente ter uma noção de como ele mostra para a gente o plano de contas referencial. Bom, no meu caso, eu estou utilizando o leitor através do bloco de notas, mas também existe a possibilidade de você abrir essas tabelas e passar a visualizar essas tabelas por meio do Excel. É um pouquinho mais complexo, mas eu costumo utilizar através do bloco de notas e me atende bem. Vamos dar um OK aqui. Olha, ele me abriu por completo. Eu só vou mudar um pouco o tamanho, porque senão você não consegue. Aqui não está fazendo nem muita diferença, então vamos ver aqui. Pronto. Bom, a princípio ele me mostra a versão, olha, a versão 3. E aqui no cabeçalho é como ele separa, olha. O primeiro é o código da conta, que é o 1, começa com ativo. Em seguida, a descrição do próprio ativo, né? A data de início, aqui. E assim vai, até a natureza da conta. Para uma conta sintética, ele pode não ter todos esses requisitos, mas para uma conta maior, como é o caso dessa aqui, ó, contas bancárias, olha, ele vai ter todos os componentes aqui, seguindo os componentes do cabeçalho, tá?
Aqui, ó, você vê que a natureza casa direitinho com a natureza 01, tá? A natureza 01 é sempre uma conta do ativo. Deixa eu aumentar um pouco mais esse plano de contas para você ter uma noção de como é esse aqui no caso. E se você ficar em dúvida de qual você abriu, se você abriu corretamente ou não, aqui em cima, na hora de renomear, né, de nomear o arquivo, ele te mostra, ó, esse que a gente abriu agora é o plano de contas referencial da tabela U100, que onde U significa que é das imunes ou isentas, e esse, no caso que nós abrimos, é o U100A. Agora, na próxima dica, eu vou mostrar qual é a diferença entre essas tabelas todas. Dica número 3. Como saber a diferença entre os registros U100A, U100B, U100C, U100D e, por último, U100E. Aí você já sabe, né? Bora para a prática. Para a gente entender, então, a diferença entre os registros U100A, U100B, U100C, U100D e, por último, U100E, a gente vai mostrar primeiro aqui no validador. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui. O primeiro passo para a gente entender a diferença entre esses 5 registros é a gente acessar o manual do SPED-SF na última versão, né? Então, na data de hoje, a última versão é esse layout 7. Vamos abrir ele aqui. Vou abrir. Vou clicar no manual de orientação. Ele abriu rapidinho. Bom, primeiro vamos identificar, o primeiro passo, então, abrir o manual, e o segundo passo, a gente vai encontrar aqui dentro do manual o registro U100. Vamos descer aqui até o registro U100. Já passou. Aqui. Registro U100 se refere ao balanço patrimonial e está na página 366. Eu vou até a página que ele está. E essas especificações aqui são bem técnicas, a gente não vai tratar aqui por enquanto, é um pouco mais aprofundado. Eu vou procurar onde ele começa a me esclarecer sobre a diferença dos planos de contas referenciais. Encontrei. Se você quiser encontrar aí também, ele está na página 368, nesse manual aqui, tá? Se for atualizado, você encontra primeiro o registro U100 até o finalzinho. Bom, aqui ele me fala o seguinte, ó. O registro U100, letra A, seguido da letra A, compete ao plano de contas referencial das contas patrimoniais das entidades imunes e isentas e que são pessoa jurídica em geral. Então, Verônica, quais são as empresas, as entidades que costumam utilizar esse plano de contas? Bom, sindicatos e associações são bons exemplos das entidades que utilizam esse tipo de plano de contas aqui. Mas, para dar sequência, vamos ver os outros tipos. Antes disso, ele tem aqui um caminho, né? Ó, vide planilha desse registro no arquivo, dá o nome do arquivo no formato Excel a partir do link. Porém, esse link específico aqui, ó, você vê que ele é igual para todas as planilhas, tá vendo? Se a gente acessar esse link, ele não vai abrir diretamente a parte das planilhas, porque o link onde te mostra especificamente
as planilhas, ele está numa outra parte lá dentro do sítio SPED. Se você clicar nesse link, ele vai para a página onde tem todos os arquivos, porque se você observar aqui, o final está o mesmo caminho, ó, ele não vai te mostrar essa planilha com o final letra A, tá bom? Então, vamos dar sequência. A planilha, o 100B, também trata do plano de contas referencial, trata das contas patrimoniais, das entidades imunes e isentas e que são a associação de poupança e empréstimo, né? Então, a U100B tem uma diferença, também é imune e isenta, mas é associação de poupança e empréstimo. A planilha U100C, ou seja, o registro U100C do plano de contas, a letra C vai significar entidades abertas de previdência complementar sem fins lucrativos, porque existem outros tipos de entidades abertas de previdência complementar. Nesse caso, como está no bloco U, que trata especificamente das imunes e isentas, elas são sem finalidade de lucro. Essa é a letra C. O registro U100, letra D, seguido da letra D, final D, ele vai tratar das entidades fechadas de previdência complementar. Então, essa é a diferença dele. A C foi aberta, né? Entidades abertas, e a D são entidades fechadas, continuam sendo imunes e isentas. Bom, o próximo e o último é o registro U100E. Trata do plano de contas referencial, trata das contas patrimoniais, das imunes e isentas, com a diferença de serem todos partidos políticos. Então, os partidos políticos vão utilizar esse plano de contas referencial. Então, vão associar suas contas do seu sistema a esse plano de contas aqui, ok? Então, aqui nós vimos a diferença no próprio guia prático, que é o nosso embasamento oficial, né? A nossa fonte confiável de consulta com relação a todas as partes técnicas desses registros e do SPED-SF. Eu também fiz aqui um resumo para a gente conseguir identificar melhor essas diferenças. Olha, aqui eu coloquei os tipos de registro, né? O 100, que todos eles são sobre o plano de contas referencial e trata especificamente as contas patrimoniais. Então, lembre-se que aqui as contas de resultado não vão constar, elas não vão aparecer nesse plano de contas referenciais. Onde elas estão, as contas de resultado? Aí elas vão estar nos registros que são U150, né? E aí, o U100A, pessoa jurídica em geral, o 100B, associação de poupança e empréstimo, o 100C, entidades abertas de previdência complementar, todas sem finalidade de lucro, o 100D, entidades fechadas de previdência complementar, e, por último, o 100E, que são os partidos políticos, né? Esse é um resumo, assim, eu achei que ficou bem esclarecedor. Esse é um resumo para você entender a diferença entre essas letras, né? Como a Receita Federal separou essas diferenças, essa separação para identificar cada tipo de plano de contas aqui, ok? Dica número 4: como configurar esse plano de contas referencial no seu sistema, no sistema que você utiliza. Aqui eu vou mostrar um exemplo do sistema que os meus clientes utilizam para você ter noção de onde procurar no seu. Mas no seu sistema você deve utilizar um diferente, pode ter uma configuração diferente, mas para você ter noção de onde procurar e de como fazer essa configuração.
Bora para a prática? Bom, para mostrar agora como configurar o plano de contas referencial no seu sistema, eu vou utilizar esse aqui como exemplo. No caso desse sistema, eu vou identificar onde está o cadastro da empresa para verificar as configurações do plano de contas. No caso dessa, eu vou acessar a aba Parâmetros, Contabilidade 2. Nesse sistema, é aqui que fica, e ele tem essa nomenclatura, Plano de Contas Referencial da instituição responsável. Eu venho aqui e defino qual é o meu plano de contas. Observa que nas dicas anteriores, nós tratamos e explicamos quais são as diferenças entre os tipos de registro U100A até o U100E, né? Então, esse sistema, ele coloca imunes e isentas em geral, que no caso é a U100A da ECF, e as demais. Olha, se for uma financeira que é imunes e isentas, como nós vimos, ele vai ter o U100B. Se for uma seguradora, o U100C. Se for entidades fechadas de previdência complementar, ele vai ser o U100, final letra D de dado. E se for um partido político, ele vai ser um U100 terminado com a letra E. Bom, então nesse sistema, aqui eu identifico qual é o tipo de plano de contas que eu vou utilizar. Lembrando que esse plano de contas não é o meu, é o plano de contas referencial instituído pela Receita Federal. Definido aqui, basta que eu clique em OK e posso fechar. Mas aqui também tem um setor, uma parte, onde eu vou identificar quais são essas contas. Aí eu venho aqui, cadastros, a associação do plano de contas referencial. Vou dar OK, porque eu esqueci de trocar o ano 2021. A associação do plano de contas referencial. E ele abre para que eu faça a associação do plano de contas. Aqui, para você entender, do meu lado esquerdo está o meu plano de contas. O plano de contas que eu posso ter criado ou ter copiado, né? Mas aqui eu posso dar nomenclatura para as contas de forma mais detalhada. Do lado direito está o plano de contas referencial da Receita Federal e, se você ver aqui em cima, ele esclarece que, nesse caso, seria o bloco, o registro U100, seguido da letra A, que são as imunes e isentas pessoa jurídica em geral. Aqui também estão as outras, né? Mas como eu configurei lá no cadastro da empresa que eu quero referenciar, que esse tipo de entidade se enquadra no quesito imunes e isentas em geral, foi esse que ele me mostrou. Então, além de saber que eu tenho a tabela onde eu posso identificar as contas, aqui eu também consigo ver quais são as contas e tem que ser exatamente como está lá na tabela quando eu vou dentro do recurso, né? E consigo utilizar esse plano de contas referencial aqui. Então, se eu tivesse que configurar do início, nesse exemplo de sistema, como eu faria? Eu escolheria a minha conta, vamos utilizar a conta caixa, por exemplo. Minha conta caixa se refere à conta caixa matriz da Receita Federal. Vamos supor que a minha conta de cheques a receber, não vamos utilizar a conta banco. Vamos supor que a minha conta banco conta movimento seja exatamente essa conta
banco, conta, movimento do plano de contas referencial da Receita. Para isso, eu teria que clicar, deixa eu subir aqui, deixa eu tentar subir ele. Eu teria que clicar aqui na opção associar e ela mudaria a cor, porque eu disse para ele que a minha conta Banco Movimento é a mesma conta Banco Conta Movimento da Receita Federal. Por quê? Porque desse lado está o meu plano de contas referencial, o 100, final letra A, que compete às imunes e isentas em geral. E eu faria o mesmo procedimento para todas as minhas contas. Lembrando que eu precisaria fazer isso com as contas que estiverem com saldo ou que tiveram algum tipo de movimento nesse período.